Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Galera, vem chegando, vem dando o seu like aí, vem compartilhando, vem divulgando o nosso canal, dando aí, apertando o sininho aí para notificação. Não esqueça, resenha com Magalhães no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Galera, domingão, dia de regionais, Copa do Nordeste, dia de clássicos regionais, de grandes clássicos regionais. E agora vamos falar de um desses clássicos. Já venho pedindo desculpa de o vídeo tá entrando muito atrasado, muito depois do término do jogo, mas infelizmente aonde eu moro, nós temos uma operadora de luz, né, que trabalha com energia elétrica, uma tal de Enel, ou coisa ruim. Rapaz, ameaçou chover e já falta luz. Aqui é onde eu moro acontece isso. E onde eu moro também faltou luz, é óbvio, acaba a internet. Quando a luz volta, a internet não volta junto, porque aí tem que ligar, que parece que desarma o negócio, ou seja, tanto fica sem luz e sem internet. Então, me desculpe, é por isso que está entrando o vídeo na madruga, tá? Mas vamos lá, vamos falar de qual clássico? Vamos falar de um dos maiores clássicos do país, de uma das maiores rivalidades do país. Estamos falando do Grenal, Grêmio e Internacional. E nesse Grenal deu a vitória do Grêmio, o tricolor do Sul, o tricolor porto-alegrense, ganhou do Colorado de 1-0. Mas o detalhe desse jogo, primeiro, torcida sensacional de Grêmio e de Inter. Sensacional. Por que eu digo sensacional? Porque o Inter, achei meio esquisito a situação. Eu entendo até a situação do Inter, entendo sim uma visão do presidente do Inter em relação à Federação Gaúcha de Futebol, que tinha dado a punição de 2 jogos, depois deu mais 2 em cima do jogo, em cima do laço. Uma covardia. Por que não deu os 4 jogos antes? Porque aí não complicava o treinador. Só que aí o presidente do Internacional diz na sua coletiva, dias atrás, que o Inter não vai com o time principal, vai com o time reserva. Ele arrebenta o treinador. Porque se o treinador tinha algum pensamento em relação ao estadual, colocar o time principal, ou fazer uma ou 2 mudanças só, ele já arrebentou o treinador. Como é que o treinador vai contra o presidente? A não ser que o presidente fale assim, não, gente, eu estava nervoso, mas eu conversei com o treinador para o bem da equipe, a gente vai assim. Mas não. A impressão que dá é que ele não falou nada. Então o treinador tem que se virar. Bom, gente, os titulares não vão jogar. Vai aí com o time reserva, vamos com o time reserva, fazer testes aí, experiências, vamos com o time reserva. Como o Inter foi com o seu time reserva. O Grêmio, até então, na dele. A princípio, entende-se que o Inter ia com o time reserva, mas o Grêmio com o titular. Aí me tem... Por que eu estou falando isso, meus amigos torcedores aí do Sul? Porque as informações aqui no Rio demoram a chegar, tá? A não ser que eu fique pesquisando, igual eu pesquiso muito num site aqui, Correio do Povo. Eu fico sempre dando uma olhada ali, que tem as notícias, aí eu vou ali e dou uma olhada. Se tiver algum link legal aí do Sul para vocês mandarem, me manda, porque aí eu gravo esse link para me ter mais informações. Aí eu fui ver o jogo, depois, já atrasado, né?
que eu ia colocar o jogo do Grêmio para gravar, mas infelizmente aqui onde eu moro estava sem luz, então não tinha como eu gravar o jogo. Eu tive que ver depois, né? Então, o Grêmio parece que teve uma virose nos jogadores lá, teve um problema de virose lá, até no treinador, e o Grêmio também foi com o time reserva. O único titular foi o lateral direito. Só que o time reserva do Grêmio é mais conhecido do que o time reserva do Inter. A gente conhece mais esse time reserva, eu pelo menos aqui no Rio de Janeiro, se conhece mais esse time reserva do Grêmio do que o do Inter. Aí vai ter aquele, pelo lado do Inter, porque foi o presidente que disse que ia para coisa e tal. Pelo lado do Grêmio, falar, o Renato teve um problema também assim de virose, mas aí o Renato, numa jogada para tirar a obrigação do Grêmio de ganhar, porque iria com o time titular e o Inter com reserva, ele também vai no time reserva, porque aí, mesmo jogando em casa, a pressão diminui. Continua a pressão de ganhar, porque são reservas do Grêmio, como reservas do Internacional, mas o Grêmio está jogando em casa. Se joga no Grêmio, é porque, a princípio, se tem condições de jogar. E ficou interessante, porque sempre que tem um jogo assim, você vê um time com o time principal e o outro com reserva. Aí sempre dá aquela zebrinha do time reserva ganhar do time principal adversário. Eu não me lembro, sinceramente não me lembro de clássicos, de repente no Sul teve mais, de clássicos aonde os dois times foram com o time reserva. Eu não lembro. Então eu achei muito interessante, mas muito interessante. E dá para você fazer uma comparação, fica inevitável você não fazer uma comparação. Mas antes de fazer a comparação, vamos falar do jogo. Bom, dois tempos distintos, né? Primeiro tempo, até a expulsão do Nonato, que é muito bom jogador, mas deu mole, deu molengo tempo, faltou experiência. O jogo estava muito estudado. Uma chancezinha do Grêmio, o Grêmio teve uma chance, pois o Inter atacou lá também, mas jogo muito estudado, com poucas oportunidades. A partir do momento que o Nonato foi expulso, o Grêmio foi mais para frente. Aí o Grêmio começou a acelerar mais o jogo, mesmo faltando um pouco de entrosamento, apesar de, vou falar de novo, esse time reserva do Grêmio é mais entrosado que o time reserva do Internacional. E o Grêmio foi indo para cima, cada um no seu estilo. Porque mesmo o time reserva, o Renato foi no estilo do Grêmio e o Odair no estilo do Internacional. Então, na minha conclusão, pensamento de futebol do Renato é um e do Odair é outro. O Grêmio tem um pensamento de futebol diferente do Internacional. Quando eu fizer a comparação, falar dos times, vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. E independe das peças. Porque as peças que tem no Grêmio, se o Grêmio quiser jogar da mesma forma que o Internacional joga, ele vai jogar. Mas o Renato não gosta de jogar. O estilo é outro. E o Inter tem peças para jogar no estilo que o Grêmio joga. Mas o Odair não gosta. Ele não se sente à vontade. Então, é uma questão de gosto dos treinadores. Eles têm posições diferentes em relação a futebol. A partir do momento da expulsão do Nonato, o Grêmio foi para cima. Foi para cima, foi tentando. Antes disso, o goleiro do Internacional fez uma grande defesa. Foi a melhor chance que teve antes do gol. Foi a melhor chance. O Grêmio começou a acelerar o jogo, naturalmente veio para trás o Internacional. Por quê?
como eu falo, estilo de jogo. Mesmo podendo optar de jogar de uma maneira diferente, o Odair não opta. Ele gosta de 3 volantes. Com o Odair, jogador de qualidade no meio vai sofrer, vai penar com ele. Aquele jogador de criação, de mais habilidade no meio, que marca menos, com o Odair esquece. Esquece. É para segundo tempo, para quando o jogador já estiver cansado. O negócio dele é 3 volantes. Ele meteu 3 volantes. Ele estava com 3 volantes. E nenhum desses... O que tem mais poder de criação um pouquinho é o Nonato. E ele saiu. Aí ficou o Richelli e o Lindoso. E o Lindoso, meu filho, na boa, não é um grande marcador. Sinceramente, eu, até hoje eu não sei para que o Inter, não sei, e que o Inter pegou o Lindoso. O Alex Santana, que está no Botafogo, é muito melhor do que o Lindoso. E era do Inter. Mas, gosto é gosto. Então, o Inter deu uma recuada, o Grêmio foi para cima, até que saiu o gol, aos 40 e poucos minutos do primeiro tempo, do lateral direito. Uma grande jogada. Toca aqui, recebe, toca, vem, corre. Pá, uma grande jogada. O Leonardo foi lá, fez o gol. 1-0, Grêmio. Já estava no finalzinho, terminou o jogo. E olha que o Inter ficou, teve um jogador expulso, aos 29 minutos, se eu não tiver enganado, o Nonato. 29 minutos, se eu não tiver enganado. Então, quase a metade, né? Mais da metade. O Inter sem, mas conseguiu segurar, mas o Grêmio foi para cima. No segundo tempo, o Grêmio voltou. 2, 3 minutos, o Grêmio partiu para dentro. Pensou o seguinte, o Grêmio não vai deixar o Inter respirar. Mero engano. Mero engano. O jogo, antes do Nonato ser expulso, o jogo estava sem parelho, bem estudado, com poucas chances, jogadores, vou, mas aquele vou dar um soco, mas me defender, então o soco não sai muito forte, mais ou menos. Quando foi expulso, Nonato, lógico, o Grêmio deu uma subida de produção, pressionou mais, aí o Grêmio foi melhor. Podem alegar, e não é errado falar isso, que o Grêmio melhorou porque ficou com um a mais, tá? A partir daí fica complicado você fazer uma análise, porque o Inter estava com 10, filho. Só que no segundo tempo, o Odair fez uma mudança. Ele tirou o garoto Pedro Lucas e colocou o Trellis. Na hora, eu não entendi. Na hora, sinceramente, eu não entendi. Pensei ele vai colocar um jogador de mais velocidade. Ele vai colocar um cara de velocidade. Mas Magalhães, ele já tinha o Neilton. Tá. Ele já tinha o Neilton. Mas eu pensei que ele ia colocar um cara de velocidade. De repente, botar 2 jogadores mais abertos. Botava o Wellington Silva, 2 jogadores de velocidade ali. Eu pensei, poxa, ele vai botar 2 jogadores, vai esperar um pouquinho o Grêmio. Tá com 10, fica mais difícil, vai ter que correr mais. Pensei errado. E ainda bem que eu pensei errado. E o Odair não. Por isso ele é treinador e eu não sou. Ele colocou o Trellis, eu fiquei meio assim. Pô, mas funcionou. O Inter foi melhor do que o Grêmio. No segundo tempo, o Inter com 10 foi melhor do que o Grêmio com 11. E o Inter foi para dentro. Foi para dentro. Quase que empata o goleiro do Grêmio, garoto novo, Breno, garoto novo. Ia tomar-lhe um frangaço, né? Sorte que ele caiu com a perninha fechada, né? Que ele tentou encaixar, a bola passou, mas ficou entre as pernas dele, ele segurou. Depois ele fez outro grande lance, ele saiu muito bem fechando o canto. O jogador do Inter bateu, o do Grêmio tirou, ou seja, o Inter teve chance de pelo menos empatar.
E o Inter estava com 10. O Inter jogou bem. O Trellis com velocidade pela ponta esquerda, cara. O que eu não gostei, e eu não gosto em treinador nenhum, é você pegar o seu jogador de habilidade, de velocidade, e obrigar o cara a marcar o lateral até a linha de fundo. Você mata a habilidade desse jogador. Você mata. Magalhães, você está falando de Coutinho, eu estou falando do Internacional. Pô, pegar o Neilton para fazer o Neilton ir lá atrás para marcar o lateral, mas ele estava com um a menos. Mas quando não estava, ele estava indo lá atrás do mesmo jeito. Cara, você puxa o time para cima. Filho. Se você faz ele marcar, mas do meio para lá, ele só cerca, e quem ajuda a marcar o lateral é o volante, já que o Inter tinha 3 volantes, porra, pra que fazer o Neilton voltar até lá atrás? Isso eu não entendo. Na boa, mas é minha visão. Isso eu não gosto em time nenhum. Você fazer os jogadores voltar, o time do Grêmio até faz, mas você vê que os volantes vão cercar. Você não vê toda hora. Isso é questão de esquema, tá? O do Inter é assim. Porém, quando tá o time titular, o Nico Lopes não volta tanto igual o Neilton estava voltando. Ele até volta. Só que se tu fizer o Nico Lopes voltar toda hora para marcar lateral, ele morre, filho. Não vai dar. Não tem como. O cara tem que ter fôlego, força pro ataque, pô. Não pra defesa. Pra defesa já tem 3 volantes. Então eu acho desnecessário. Mas vi isso nesse jogo do Inter. E, sinceramente, eu sou contra. Para qualquer um. Mas o esquema do Odair vai por este caminho. Ele não abre mão de 3 volantes. Não abre. Isso é de cada um. Eu, particularmente, não gosto. E o Inter foi indo para cima. Foi dando espaço para o Grêmio, só que o Grêmio não aproveitava os espaços. Não aproveitava. Entrou o Cebolinha, entrou Camilo pelo Inter. Ele tirou o Montoya, botou o Everton, botou o Tardelli, botou o Darlan, mas não aproveitou as oportunidades do Grêmio. O Grêmio não fez um segundo tempo bom. Se o Grêmio tivesse feito um segundo tempo mais razoável, mais parecido com o que fez no primeiro tempo, depois que o Inter ficou com 10, o Grêmio teria feito gol, teria feito o segundo. Mas não jogou bem, também não jogou bem porque o Inter não deixou, porque o Inter melhorou muito. Se alguém começasse a ver o jogo no segundo tempo e não falasse que o Inter estava com 10, a pessoa não ia saber. Se você estivesse vendo o jogo com a televisão sem o volume, quem estivesse vendo só ia saber que o Inter estava com 10 se ele contasse. Porque senão, a impressão que dava que estava 11 contra 11. Porque você não via a menor diferença. Só que o Inter, apesar de ir para cima, ter jogado melhor, faltava criação. Porque onde é que estava essa criação? Estava passando o pé do Lindoso. Aí você quer demais, né? Você querer que o Lindoso crie alguma coisa, é complicado. Aí também de vez em quando passava, que eu estou pegando o nome aqui, pelo Guilherme Paredes, mas ele já estava ficando cansado. Porque ele ficou aberto mais para um lado, o Neilton por outro, e o Trellis, o Pedro Lucas mais centralizado no primeiro tempo. Então, acaba cansando, porque você tem que ir, volta para marcar lateral, tenta atacar, volta para marcar lateral, você mata os atacantes. Isso não concordo, vou falar de novo. Não concordo, mas é meu ponto de vista. Então, pelo futebol que o Inter fez no segundo tempo, o Inter merecia uma sorte melhor. Merecia. Porque o Grêmio com 10 não jogou bem. Teve oportunidade? Teve, mas não jogou bem. Heresia
merecia. Pode ser até que o Inter dificultou, mas o Grêmio deixou a desejar no segundo tempo. Aí você vai falar, mas Magalhães, será que não era porque o Renato queria esperar o Inter para ser no contra-ataque no espaço? Poderia. É até justificável isso, ele esperar. Só que ele esperou e não conseguia sair no contra-ataque. Ele errava muito passe. E quando saía, o passe era errado. Então, não funcionou. Talvez, se o Grêmio tivesse partido para dentro, seria uma opção melhor. Mas não foi isso. Mas, como o Inter não conseguiu fazer o gol, mesmo jogando melhor no segundo tempo, o Grêmio acabou ganhando. Agora, vamos lá, rapidamente aqui, o vídeo vai passar um pouco dos 20 minutos que eu faço, deve ir, de repente, até uns 25. Mas vamos lá, o Grêmio jogou com o Breno, é um garoto novo, Leonardo, que é o titular, o único titular, Paulo Miranda, Marcelo Oliveira e Juninho Capixaba. Jogou bem o Capixaba. Jogou bem, mostrou que dá para ajudar muito o Grêmio. Rômulo. E Barra Meio Tijolo. Matheus Henrique. Ajudou ali na marcação. Aí você tem Montoya, por um lado, Jean-Pierre centralizado, PP aberto por outro lado e André. Aí começa a diferença dos dois times. Dois volantes, Rômulo e Matheus Henrique. Na frente, um cara de criação, Jean-Pierre, que marca menos, mas de criação, que lembra muito o Luan, o titular, de criação, toque de bola, virada de jogo. Dois jogadores abertos de característica de velocidade. Montoya por um lado, PP por outro e o André, que fez uma boa partida. Então você vê que é um time virado pro ataque, que explora as linhas de fundo, explora a velocidade e tem um cérebro, um jogador cérebro no meio de campo para fazer essa bola girar. O time do Inter veio com Daniel, o goleiro, Bruno, lateral, que a gente conhece aqui do Fluminense, Emerson Santos, que jogou no Botafogo, Roberto e o Wender. Gostei do Emerson Santos, o Bruno foi legal, só que, como eu falo, fica difícil você fazer uma análise porque o Inter ficou com 10. A linha ali atrás com o Wender. A linha do meio, Richelli, Nonato e Lindoso. Essa é a linha. São 3 volantes. 3 volantes. Aí você pega, por um lado ficou o Guilherme Paredes, por outro o Neilton e centralizado o Pedro Lucas. 3 volantes. Sendo que um desses volantes era o que tinha um poder um pouco maior de criação, que era o Nonato, que chegava mais à frente. Quando ele sai, arrebenta o esquema dele. Arrebenta o esquema dele. Por isso que fica difícil de fazer uma comparação. Se não tivesse sido expulso, era melhor você fazer essa análise. Aí, quando tem a substituição, entra o Everton no lugar do Montoya, o Tardelli no lugar do Jean-Pierre e o Darlan no lugar do André. Só que o Darlan joga mais atrás, né? Joga mais ali, mais marcando. O Tardelli um pouco mais na frente e ajudando ali a criação também, com o Everton por um lado e o PP por outro, para ser um contra-ataque com velocidade. Só que não funcionou muito bem. Até teve chance, mas deu muito passe. No caso do Inter, ele colocou o Wellington Silva, lugar do Paredes, aberto por um lado, já no finalzinho. Botou o Camilo no lugar do Neilton, para tentar criar alguma coisa, que o Inter tem essa dificuldade de criação, e o Thread no lugar do Pedro Lucas. Aí quando você vê essa montagem,
Você vê que ele muda, aí coloca um cara de mais criação, o Camilo. Já no segundo tempo, mais ou menos igual ele faz com o D'Alessandro. Já coloca no segundo tempo. É uma questão de ponto de vista do cara. Vai ser campeão? Pode ser campeão. Mas é um futebol do Inter mais de força, ele prefere muito mais força do que habilidade. É o Odair. O Renato gosta de um futebol de força, mas ele gosta mais do futebol técnico. São características completamente diferentes, Inter e Grêmio. E hoje, a característica do Grêmio levou uma certa vantagem. Apesar do Grêmio não ter jogado bem. Mas a gente está falando de dois times reservas. Tá? Magalhães, qual é o melhor? Pô, não vou fazer essa comparação. Não vou fazer essa comparação. Se for colocar no papel, a gente conhece mais o do Grêmio. Mas aí é injusto com o do Inter. A gente tem que ver o do Inter jogar com os 11. Mas o que a gente viu com 10, dá para falar que é parelho os dois times. Então, meus amigos torcedores de Grêmio e Internacional, grande clássico, parabéns para a torcida, parabéns para os times que fizeram um clássico com tradição, mesmo sendo time reserva, é time de Inter e Grêmio, não interessa. Gostei muito, parabéns, e desculpa o vídeo ter ficado grande, mas eu tive que falar. Se você não conseguir ver até o final, eu entendo, tá? Eu entendo. Mas curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães. Um grande abraço e conto com o like de todos vocês e as perguntas. Valeu, fui, tchau.